Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu acho que agora está melhor, sim. Convido os irmãos a ficarem sob seus pés, aqueles que podem, a abrirem comigo as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 5. Hoje nós iremos meditar no 6º mandamento do Decálogo. A gente está passando, a metade dos 10 mandamentos. Obrigado. E em breve, essa série de mensagens vai chegar ao fim. E o meu desejo é que o Senhor esteja trazendo edificação à vida dos irmãos com essas pregações. Eu espero que o Senhor hoje trabalhe na vida de cada um de vocês. Então, Deuteronômio, no capítulo 5, nós iremos ler o verso 17. A palavra de Deus vai dizer assim: não matarás, não matarás. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó eterno Deus, pelo doce privilégio, pela enorme graça que é estarmos reunidos em Teu nome, na Tua presença, com coragem, com intrepidez, não amedrontados, Deus, mas, Senhor Deus, cheios de alegria, pois Cristo Jesus, o nosso Senhor, abriu-nos o caminho para estarmos diante de Ti, eterno Deus, bendizendo o Teu nome, cultuando ao Senhor, glorificando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que nesta noite, ó eterno Deus, o Senhor possa nos ensinar, Pai. Que o Senhor possa, de fato, trazer edificação à Tua igreja, instruir a Tua igreja, conduzir a Tua igreja a uma vida de santificação, uma vida que traz honra e glória ao Teu santo nome. Usa a minha vida, ó eterno Deus, com a Tua graça, Pai. Se compadeça de mim, que sou fraco, que sou um pecador, que não tenho condições de ensinar a Tua igreja, mas que o Senhor apenas usa-me para a Tua glória, que o Senhor apenas usa-me para trazer edificação ao Teu povo. Essa oração eu lhe faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, cada mandamento, como nós temos aprendido ao longo desta série de sermões, dessa série de mensagens, eles possuem sentidos estritos, sentidos amplos, eles possuem preceitos positivos e preceitos negativos, e por isso, os 10 mandamentos, eles são riquíssimos para nós. As aplicações dos 10 mandamentos para a nossa vida, ela é extremamente ampla, extremamente proveitosa. Nós sempre olhamos para esses mandamentos que têm preceitos negativos e também buscamos compreender aquilo que ele promove. E os mandamentos que contêm preceitos positivos, nós buscamos também compreender aquilo que eles proíbem. E meus irmãos, este mandamento, não matarás, ele é uma ordem negativa. Este mandamento, em primeiro lugar, ele visa proibir, impedir uma ação. E a dinâmica das nossas exposições é, primeiramente, demonstrar aquilo que o mandamento ele proíbe ou promove, e depois fazer a contraparte. Aqueles mandamentos que proíbem algo, a gente depois pensa naquilo que eles promovem. E aqueles mandamentos que promovem algo, depois nós pensamos naquilo que o mandamento proíbe. E o que o 6º mandamento proíbe? O que o 6º mandamento proíbe? Ricken vai dizer assim:
O que o sexto mandamento proíbe é tirar a vida legalmente inocente. Aplica-se ao assassínio a sangue frio, homicídio com raiva passional, homicídio culposo resultante de imprudência ou negligência. Talvez a melhor tradução seja: não matarás ilegalmente. Que essa afirmação ela é interessante, pois ela já nos demonstra alguns caminhos. Ela já consegue nos mostrar alguns caminhos sobre o que este mandamento de fato está falando. O sexto mandamento, ele não está dizendo que qualquer vida, ela não pode ser tirada. O sexto mandamento proíbe tirar a vida de outros seres humanos. Este mandamento, ele não se refere aos animais. Deus aqui, ele não está criando uma lei que proíbe matar qualquer coisa que tenha vida, seja homem, seja animais, seja o que for. Não é isso que o mandamento ele está promovendo, ou que esse mandamento está proibindo, melhor dizendo. Esse mandamento ele não proíbe a morte de animais. Por mais que a gente tenha noção que judiar dos animais, que não ter um senso de proteção com animais em risco de extinção, todas essas coisas, elas são importantes, todas essas coisas são de fato justas. Não é isso que o mandamento ele está querendo proibir, que é proibido você retirar a vida de um animal. Não é isso. O sexto mandamento, ele vai censurar o assassinato. O sexto mandamento, ele vai proibir o assassinato ilegal. E João Calvino, ele vai apresentar dois argumentos de por que esse ato de matar um ser humano, ele é proibido. João Calvino, ele vai dizer que, primeiramente, como toda a humanidade, ela é portadora da imagem e semelhança de Deus, é-nos proibido, então, desprezar a imagem de Deus presente no próximo e assim retirar a vida das pessoas. Todos os seres humanos, eles têm a imagem e semelhança de Deus. Todos têm. Alguns têm uma compreensão que essa imagem e semelhança ela é quase que um simples resquício por conta do pecado. Alguns acreditam até que é algo ainda um pouco elevado, algo que demonstra as características dos seres humanos, assim. Mas uma verdade é que todos os homens possuem a imagem e semelhança de Deus. E isso deve ser valorizado. Isso deve ser honrado. Isso não deve ser desprezado. Ao perceber que todos os homens, eles possuem a imagem de Deus, isso deveria fazer com que a gente honrasse essa imagem que é presente em toda a humanidade. E João Calvino, ele também vai dizer que todos nós somos seres humanos. A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas como nós fazemos. Nós dividimos pessoas pela sua condição social. Aqui é os pobres que ficam, aqui é a classe média que fica, aqui são os ricos que ficam. Aqui são as pessoas que têm a pele de cor branca, aqui são as pessoas que têm a pele de cor preta, aqui são as pessoas que têm traços asiáticos. Nós não olhamos para Deus e percebemos Deus fazendo esse tipo de diferenciação. Todos nós somos seres humanos. Portanto, para João Calvino, como todos nós viemos de um mesmo ancestral, Adão, todos nós somos um só povo. Portanto, matar outra pessoa, assassinar outra pessoa é um grave crime contra nós mesmos.
Porque nós estamos matando um dos nossos semelhantes. Uma pessoa que ela é parte do nosso povo. E este mandamento, meus irmãos, ele está proibindo, sim, o assassinato. Mas este mandamento, ele não está proibindo todo tipo de morte. O mandamento afirma que é proibido matar ilegalmente, proibido ceifar vidas inocentes, proibido assassinar. Mas nem toda morte acontece por meio de assassinatos. Existem outras situações em que homens perdem suas vidas pelas mãos de seus semelhantes, sem que isso seja uma quebra do 6º mandamento. Então agora nós iremos entrar numa dinâmica onde nós iremos perceber aquilo que esse mandamento proíbe e perceber algumas coisas que esse mandamento não está proibindo, que não configuram uma quebra deste mandamento. Então o 6º mandamento, ele está proibindo o assassinato, tirar a vida ilegalmente. Irmãos, a lei de Deus proíbe tirar a vida de outros seres humanos. A lei de Deus proíbe o assassinato. A lei de Deus vê o assassinato como um grave pecado. Como um grave pecado. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, onde a vida humana cada vez mais é desvalorizada. Vivemos numa sociedade onde a vida humana não tem mais valor. Pessoas hoje valorizam muito mais os animais e algumas coisas do que a vida do próximo. Pessoas ficam extremamente mais indignadas quando acontece algum ato de crueldade com um animal do que com um ato de crueldade contra os seres humanos. Pessoas ficam muito mais indignadas quando perdem bens materiais do que quando perdem pessoas na sua convivência. E essa desvalorização humana, ela também é vista em muitos casos. Pessoas tiram a vida de outras por conta de discussões no trânsito. Acontece uma situação, as pessoas começam a discutir e pronto. Acaba-se uma vida, uma pessoa é morta por conta de absolutamente nada. Mas isso se dá por conta dessa desvalorização da vida humana, onde a vida humana já não tem mais um valor estimado e exaltado, mas é uma coisa desprezada. Pessoas que, por conta de brigas, por conta de desentendimentos, resultam em mortes e assassínios. Brigas familiares que promovem a morte de pais, de filhos, de mães. Coisas extremamente tolas que promovem grande destruição. Uma enorme valorização da vida é o que nós vemos. E todas essas mortes são pecados gravíssimos diante de Deus. Seja um assassinato cometido por um impulso, onde numa briga a pessoa vai lá e tira a vida da outra. Seja aquele assassinato, como nós dizemos, a sangue frio, que a pessoa fica matutando, planejando como, de que maneira vai tirar a vida do outro. Todas essas ações são pecados gravíssimos diante de Deus. São pecados terríveis diante de Deus. Essas são formas de quebrar o 6º mandamento, meus irmãos. Esse assassinato por impulso, esse assassinato premeditado, pensado. A lei de Deus proíbe esse tipo de ação. A lei de Deus diz que isso é um pecado gravíssimo contra Deus e contra o próximo. E quando a gente fala sobre a quebra do 6º mandamento,
e abordamos essa forma mais conhecida da quebra deste mandamento, podemos nos perguntar sobre a pena de morte. Acho que essa é uma pergunta que é muito comum e muitas pessoas fazem, né? Se o assassinato é errado a pena de morte? Se o assassinato é condenado por Deus, a pena de morte também não seria condenada por Deus? E a primeira coisa, meus irmãos, que a gente precisa entender para a gente se relacionar com esse tipo de coisa, com essa questão, com essa dúvida, é entender que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a pena capital não é proibida. Quando você vai em Números 35, 33, se os irmãos quiserem abrir, podem abrir. Mas quando você vai em Números 35, 33, a palavra de Deus está dizendo que não é errado a pena de morte. Não é errado quando o Estado, quando a lei promove essa punição. Então, em Números, no capítulo 35, no versículo 33, a palavra de Deus diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Alguém cometeu assassinato, ele seria punido com a própria vida. E quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele também está dizendo que é uma condição do Estado punir com a espada, que é uma prerrogativa do Estado exercer essa punição. E o apóstolo Paulo, ele fala que o Estado existe para punir os malfeitores. Punir os malfeitores, que o Estado ele deve promover a justiça para o povo, punir os malfeitores, e que os cristãos devem viver em paz para não temer a espada, não temer essa prerrogativa que o Estado possui. Então a pena de morte, meus irmãos, ela é uma prerrogativa do Estado, é uma prerrogativa do Estado punir a morte de um inocente com a morte do culpado. Mas aqui existe um ponto importante. Esta é uma prerrogativa do Estado e não uma prerrogativa privada. A pena de morte, ela não é uma prerrogativa privada. Nenhum homem, por mais que entenda que a pena capital ela tem validade, não pode executá-la por ele mesmo. Nenhum homem tem esse direito. Nenhum homem pode fazer isso. Mataram um familiar meu, eu estou irado, então como a pena capital ela é válida, eu vou lá e vou matar o assassino. Está errado. Essa não é a forma correta de se exercer esta punição, pois a pena capital não é uma prerrogativa privada, mas é uma prerrogativa do Estado. A vingança não é um direito dos homens, a vingança é um direito de Deus. É isso que a palavra de Deus diz, que a vingança é um direito de Deus. E quando os homens se acham no direito de se vingar, eles estão pecando contra Deus, pois eles estão pegando algo que pertence a Deus para eles mesmos, e eles não podem fazer isso. Quando o homem ele faz justiça com as próprias mãos,
ele não está fazendo justiça, pois a justiça não é privada, mas é um dever do Estado. Devemos então, meus irmãos, tomar cuidado com isso. Infelizmente é muito comum a gente ver linchamentos, né? Uma pessoa rouba a outra, aí junta a população e pega o bandido e quebra no pau até matar o cara. E acha que estão fazendo justiça. Acham que tem um direito de fazer isso, mas não tem. Mas não tem. Nós vemos casos de violência policial e nada disso é fazer justiça. Às vezes o policial já tem tudo sob controle e ele ainda opta por retirar a vida de uma pessoa. E isso não é fazer justiça. A reação a um crime não é punir com suas próprias mãos, mas deixar que o Estado cumpra com seu dever. E certamente os bandidos, eles estão em graves pecados. Eles merecem ser punidos, mas não cabe a nós a punição individualmente. E nós devemos tomar cuidado para que a gente não peque também contra Deus por conta disso. Dito isso, meus irmãos, a Bíblia ela não proíbe a pena de morte quando o Estado executa essa punição em casos de assassinato. E isso não é uma quebra do 6º mandamento. Quando o Estado pune um assassino com a sua própria vida, o Estado não está quebrando o 6º mandamento. Então agora eu sou uma pessoa que não gosto mais da maneira com que o Brasil ele faz justiça. Ok, isso daí é com você. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando o Estado ele pune o assassino com a sua própria vida, isso não é uma quebra do 6º mandamento. Agora, como os irmãos irão se relacionar com a pena capital? Que os irmãos façam isso com sabedoria e de acordo com a palavra de Deus. E vamos prosseguir. Eu vou abordar também, meus irmãos, aqui para a gente já matar essas exceções. Matar essas exceções ficou assim, né, um jogo de palavras. Mas para a gente também citar essas duas exceções que podem ocasionar a morte, mas que não configuram a quebra do 6º mandamento, nós temos mais duas formas disso acontecer, e a primeira delas é a legítima defesa. E aí eu quero que os irmãos abram comigo lá em Êxodo, no capítulo 22. Êxodo 22, a partir do versículo 2 ao 3, a palavra de Deus vai dizer assim, olha: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que é interessante, meus irmãos. Se alguém invadisse a sua casa, já à noite, e o dono da casa, para se defender, para defender a sua família, tirasse a vida de um ladrão, de um bandido, ele não quebraria o 6º mandamento, pois ele estaria nessa exceção da legítima defesa. Se você estiver na sua casa e um bandido invadir a sua casa, e você tem lá a sua esposa, seus filhos, você como homem, você tem que falar assim, deu ruim agora, vou ter que ir pra cima desse cara. E aí você entra em luta corporal com esse cidadão e ele morre, você não quebra o 6º mandamento. Porque você está se protegendo, protegendo a sua família. Mas vocês perceberam como o texto bíblico ele fala, se já for dia e a pessoa matar o ladrão, ele é culpado? Vocês conseguiram perceber isso? A Bíblia está dizendo o seguinte, se você
observou o bandido. E existia uma outra forma de você resolver o problema, e você ainda optou pela morte dele, você é culpado. Você está na sua casa, e por alguma razão sem sentido, você tem uma arma lá, e aí você tem uma câmera e você vê que o bandido está entrando na sua casa. Aí você vai na janela e já dá um tirão na cabeça dele e mata ele. Está errado. Está errado. A legítima defesa, não, existiam outras maneiras de se conduzir isso. E é isso que a Bíblia está dizendo. A legítima defesa, de fato, como legítima defesa, ela não é uma quebra do 6º mandamento. Mas existem muitas pessoas que tentam se utilizar dessa exceção para assassinar o próximo. E isso é condenável pela lei de Deus. E isso é condenável pela lei de Deus. E além da pena capital, e além da legítima defesa, outra situação em que pode acontecer de ouvir um homem retirando a morte de seu semelhante, e isso não ser uma quebra do 6º mandamento, são em situações de guerras justas. Hicken vai dizer mais uma vez, olha, os cristãos há muito acreditam que a guerra é justa se for travada por um governo legítimo, por uma causa nobre, com força proporcional ao ataque, contra homens que sejam soldados, não civis, e quando todos os outros meios de resolução tenham falhado. Dessa forma, uma outra situação onde a quebra ou a morte, ela não provoca a quebra do 6º mandamento, são em casos de guerras justas. Então nós moramos no Brasil e um país vem nos atacar. É justo que os cristãos eles lutem para se defender. É justo que os cristãos eles protejam a sua pátria. E caso numa guerra um cristão ele retire a vida de um soldado ao tentar se defender, isso não é considerado uma quebra do 6º mandamento. Ou num outro cenário, como na Segunda Guerra Mundial, onde estava acontecendo um absurdo, estava acontecendo uma coisa terrível, e os cristãos então, como não havia outros meios de solucionar o problema, eles lutaram, pois eles entenderam que era justo que eles fizessem isso. Que era justo que eles conseguissem não só se defender, mas também terminar com aquela guerra que cometeu grandes atrocidades. Agora, um cenário onde o nosso país quer atacar o outro porque procura algum benefício, aí está errado. Os cristãos eles não devem participar. Os cristãos eles não devem participar de guerras por benefício próprio. Não devem participar de guerras por nenhuma motivação particular no sentido egoísta. Mas em casos de guerras justas, de guerras legítimas, por razões de fato legítimas, desde que os soldados eles não estejam retirando vidas civis, isso também não vai ser uma quebra do 6º mandamento. Então nós vimos uma forma de proibição deste mandamento, que é o assassinato, aquele por impulso, aquele movido a sangue frio, premeditado. E nós vimos 3 exceções: a pena capital, a legítima defesa verdadeira e também guerras justas. Vamos agora continuar observando o que mais esse mandamento proíbe.
pois esse mandamento ele não proíbe apenas esses tipos de assassinatos por impulso e premeditados. Além do homicídio a sangue frio, o sexto mandamento também proíbe o homicídio por negligência. Lá em Êxodo, no capítulo 21, versículo 28 e 29, a palavra de Deus vai dizer assim: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. A palavra de Deus também proíbe o homicídio por negligência. A Bíblia está falando que se existe um boi bravo, que as pessoas sabem que é bravo, o dono sabe que é, mas ele não prende o boi, e o boi mata uma pessoa, o dono é culpado porque ele sabia, mas ele não tomou nenhuma providência para que isso não acontecesse. A negligência, a imprudência não é um atenuante do homicídio, irmãos. A imprudência, a negligência não é atenuante. Quando alguém passa num sinal vermelho, quando alguém se embriaga e dirige, quando alguém anda acima da velocidade, essa pessoa está sendo negligente e imprudente. E muitas das vezes elas tiram vidas de outras pessoas. E isso não é um atenuante dizer, nossa, mas é porque eu fui negligente para passar no sinal vermelho, achei que dava. Ah, mas é porque eu queria chegar rápido em casa, então eu passei a velocidade permitida. Todas essas coisas são consideradas como uma quebra do sexto mandamento. Uma quebra do sexto mandamento. Você movido pela sua imprudência, pela sua negligência, sabendo que poderia acontecer algo de ruim, você ainda assim age dessa maneira. Se você tirar a vida de alguém, você está quebrando o sexto mandamento. Deus não olhará para você com inocência. Muitas das vezes a nossa lei olha, a nossa lei ela atenua isso, mas Deus ele não vai ter isso como uma inocência, não vai ter isso como um atenuante, mas Deus olhará para você e saberá que você quebrou o sexto mandamento. Agora, em casos de acidentes puros, como a própria Bíblia diz, onde duas pessoas vão trabalhar no campo e uma está usando um machado e o machado sai do cabo e acerta uma pessoa, isso é um acidente puro. A Bíblia não vai considerar isso como uma quebra do sexto mandamento. Acidentes de verdade, acidentes não quebram o sexto mandamento. Agora, imprudência e negligência quebram o sexto mandamento. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no Salmo 139, pois nós iremos perceber um dos mais terríveis e abomináveis, uma das mais terríveis e abomináveis formas de se quebrar o sexto mandamento. Uma das formas mais terríveis e abomináveis de se quebrar o sexto mandamento é o aborto, irmãos. O sexto mandamento, ele proíbe categoricamente o aborto. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe as mãos.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Preste atenção agora, irmãos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até aqui somente. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos. Como Deus, ele formou o salmista no ventre da sua mãe. Como Deus, de forma assombrosamente maravilhosa, formou aquela vida. Como Deus, quando ele ainda, esse salmista, não tinha forma, ele já tinha todos os seus dias escrito pelo próprio Deus. Irmãos, o feto já é um ser humano. As pessoas usam de argumentos terríveis, argumentos tolos, é um ajuntamento de células, como se quando ela crescesse ela não fosse um ajuntamento de células. Argumentos tolos, ridículos, argumentos horríveis. As pessoas usam o argumento da razão cognitiva porque ainda não tem uma razão cognitiva. Isso é terrível, irmãos, porque isso promove morte de pessoas que têm deficiência. Muitos países abortam todas as crianças que têm deficiência por conta desse tipo de argumento. Promovem eutanásias em idosos por conta desse tipo de argumento. Ah, porque não tem uma razão cognitiva. Irmãos, a razão, ela não pode ser a baliza nesse tipo de argumentação mundana. O ensino das Escrituras não dizem que é a razão que é o causador da vida. Mas Deus, ele forma a vida no ventre das mães. Pessoas que utilizam esse tipo de argumento estão apenas tentando amenizar a culpa nas suas consciências para tentar viver de maneira tranquila. Mas elas estão quebrando o 6º mandamento. Tentam amenizar a iniquidade nas suas mentes, mas elas estão quebrando o 6º mandamento e assassinando uma criança. João Calvino vai dizer assim: o feto no ventre já é um ser humano e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar. Se parece ainda mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa deste homem é seu lar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de ver a luz.
é uma perversidade. A criança no seu lugar seguro, no seu refúgio mais seguro, no ventre da sua mãe, sendo completamente assassinado, sem ter o direito de ver a luz. Isso é sério, irmãos. É uma grande crueldade ceifar a vida de uma criança na segurança do útero de sua mãe. É um grave pecado de assassinato para quem pratica essa ação e para quem manda e permite essa ação acontecer. Também é uma quebra do 6º mandamento, o suicídio, irmãos. O mandamento, ele não quer apenas proteger a imagem e semelhança de Deus nas outras pessoas, mas em nós também. Tirar a própria vida não agrada a Deus. E nós não devemos dar ouvidos aos nossos pensamentos que vêm de um coração enganoso. Não devemos dar ouvidos ao que o nosso coração enganoso diz, de que a vida não vale a pena ser vivida, de que a gente não presta para nada, de que não temos nenhum valor, que a solução dos nossos problemas é a morte. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade. Não os nossos pensamentos e o nosso coração, mas a palavra de Deus é a verdade. A melhor opção não é a morte, mas a melhor opção é se entregar a Cristo Jesus. Se derramar aos pés de Cristo Jesus, ser cuidado por Cristo Jesus, encontrar em Cristo Jesus a razão para viver. Que a gente possa, meus irmãos, se derramar, se entregar ao Autor da vida, para que Ele nos ajude a contemplar a Cristo e a encontrar alegria e propósito no tempo presente. Se você, meu irmão, se você aqui nessa noite se sente abatido, amargurado e carece de ajuda, procure ajuda, busque a Cristo. Se apegue às pessoas que podem te ajudar, mas não dê ouvidos ao seu coração, que neste momento está entenebrecido, que nesse momento não consegue fazer a decisão mais correta, pois ele diz que a decisão mais correta é a morte. E isso não é a verdade. A decisão correta é Cristo Jesus. E quando, meus irmãos, nós falamos dessas formas de quebrar o 6º mandamento, parece que isso está muito longe de todos nós. Você fala, mas eu não sou assassino, eu não tenho planejado matar ninguém, eu me seguro na hora do ímpeto. Eu nem tenho carteira para dirigir, matar alguém de forma imprudente. Eu não tenho nenhum pensamento contra a minha própria vida. Eu não tenho uma companheira para que alguma coisa terrível aconteça. Nada. Eu estou tranquilo. Mas, irmãos, infelizmente, a maioria de nós somos terríveis assassinos. Pois outra forma de quebrar este mandamento é o assassinato no coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 21 até o 22, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha as palavras do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, como o maior dos mestres, ele não vem aqui abolir o Antigo Testamento, a lei moral de Deus e iniciar uma nova lei. Não, mas o Senhor Jesus, ele está dizendo, olha, vocês ouviram o que os fariseus e os escribas disseram, mas eu vou esclarecer para vocês. Não é só quando você chega ao ato de matar alguém que você estará sujeito ao julgamento, não. Quando você nutre ódio, ira, quando você ofende alguém, você já está assassinando essa pessoa no seu coração. Todo homem iracundo, ele não é em potencial um assassino, ele já é um assassino. Ele já é. Muitos de nós querem criar terríveis argumentos. Terríveis argumentos. Mas a verdade, meus irmãos, que sabe por que as pessoas reagem a ofensas, discussões, brigas, matando alguém? Porque no coração delas, elas já são assassinos. E é por isso que quando uma situação acontece, como esse pecado já está no coração dela, ela dá lugar a esse pecado nas suas mãos. Ela já mata as pessoas no seu coração. E quando a oportunidade aparece, ela apenas consuma com as suas mãos. Isso é terrível, irmãos. Maridos que ofendem suas esposas. Esposas que ofendem os seus maridos. Falando palavras ímpias, palavrões. Todos eles são assassinos no seu coração. Quantos de nós estamos matando quem nós deveríamos mais amar? O homem é chamado para amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e ele mata ela no seu coração, ofendendo ela, desprezando ela, nutrindo rancor e ódio contra ela. E muitas esposas também deveriam amar, respeitar, se sujeitar, mas ofendem, cheias de ira, de ódio e de raiva. Quantos são os pais que não matam seus filhos no seu coração? Quantos de nós não somos as pessoas que nutrem rancor, amargura e ódio? Queremos criar argumentos para poder aplacar a nossa consciência, mas Lutero, ele tem uma frase muito boa. Ele fala que a gente é como os leões, as víboras e os assassinos. E dizemos assim, na verdade, eu não ficaria com raiva se me deixasse em paz. O problema não sou eu, o problema é que o outro não me deixa em paz. Ele fica provocando a minha raiva. Irmãos, que argumento horrível. É como um leão que está quieto. E aí ele se ira e vai lá e mata. Como a víbora que está quieta e aí ela se ira e ataca. Como um assassino que está na dele até que ele se ira e mata. Não podemos ser assim. Dizendo que a culpa está no outro e não em nós mesmos. Que não é o nosso pecado, mas é o pecado do outro. Meus irmãos, a culpa não é deles, a culpa é sua.
É você que odeia as pessoas. É você que gosta somente de quem faz a sua vontade. A gente é tão pecador que a gente fala, eu não levo desaforo para casa mesmo. Fala com orgulho, eu não levo desaforo para casa mesmo. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu tenho que me valorizar, me respeitar, não posso aceitar todo tipo de coisa também não. Tudo isso, meus irmãos, é orgulho, é ego. Tudo isso é a carne e o pecado falando. Quantos de nós não somos haters, conhecidos como odiadores nas redes sociais? Pessoas que odeiam tudo e todos na segurança do seu telefone. Está lá na sua casa, odiando todo mundo, matando todo mundo nos seus corações. Muitos de nós, meus irmãos, somos grandes assassinos. E não é a falta de paz com os homens que faz isso, é a falta de paz com Deus que faz isso. Avance só um pouquinho a sua Bíblia, se você ainda estiver em Mateus 5, e vamos lá para Mateus 6. Nós cantamos isso hoje. Mateus 6, a partir do versículo 9, oração do Pai Nosso, a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe por quê, meu irmão? Você odeia as pessoas? Sabe por quê, meus irmãos? Você não tem paz com as pessoas? Porque você não tem paz com Deus. Porque você não conhece a Deus. Cristo, ele ensina que o perdão que nós oferecemos para as pessoas é uma qualidade, um atributo de quem já foi perdoado por Deus. Essa é a condição. Se vocês perdoam, Deus te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Por quê? Porque somente aqueles que perceberam a gravidade das suas ofensas e que receberam o perdão de Deus é que consegue olhar para as ofensas recebidas e perdoar elas também. E falar assim: Deus perdoou muito maior ofensa minha contra ele. É por isso que eu vou perdoar essa pessoa. E aqueles que nutrem ódio nos seus corações, que odeiam as pessoas, eles demonstram que nunca foram perdoados por Deus. Nunca foram perdoados por Deus. Se o seu coração, meu irmão, está cheio das raízes do rancor e do ódio, saiba que isso é fruto da sua falta de comunhão com Deus. Quem é filho de Deus, ele perdoa. Quem é filho de Deus perdoa, pois ele reconhece que o perdão de Deus é infinitamente maior, pois as nossas ofensas a Deus são infinitamente maiores do que as ofensas que nós recebemos.
infinitamente maiores são as nossas ofensas. O ódio não é uma característica dos filhos de Deus, é uma característica dos ímpios. Já quero convidar você a ficar sobre seus pés, já quero chamar o louvor aqui. O sexto mandamento, meus irmãos, ele proíbe o assassinato, o homicídio causado por negligência, o aborto, o suicídio, o assassinato no coração. Como dizemos no início dessa mensagem, se este mandamento ele está proibindo algo, o que este mandamento está promovendo? E este mandamento promove a vida. Este mandamento promove a honra ao nome de Deus. Pois reconhecendo que Ele é o autor da vida, Ele é quem tem a prerrogativa de tirar a vida, de conceder a vida. Nós glorificamos a Deus reconhecendo que a sua imagem e semelhança está presente na humanidade. Mesmo que de forma embaçada, irmãos. Mesmo que de forma embaçada pelo pecado, ainda assim existe ali a imagem e semelhança de Deus. E isso é razão suficiente para valorizarmos a vida do nosso próximo. O mandamento promove o amor ao próximo. Lá em Romanos, no capítulo 13, no verso 9 e 10 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe o que esse mandamento está promovendo, irmãos? Que a gente ame o nosso próximo. O Senhor Jesus já tinha ensinado, o cumprimento da lei é amar a Deus e amar o próximo. E Paulo, ele está aqui chancelando isso também, falando mais uma vez que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Por causa disso, irmãos, nós temos que ser pessoas que são contra movimentos abortistas, sabe? A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Devemos nos engajar e ajudar pessoas que sofrem contra a depressão, não tratar isso como frescura e piorar as coisas, mas nós devemos ajudar aqueles que sofrem. Nós devemos ajudar os pobres, aqueles que estão em situação de fome, que estão em situação de perder a vida a qualquer momento. Devemos ser contra qualquer guerra que não seja justa. Devemos ser pessoas que desejam o bem do próximo e honram a imagem e semelhança de Deus nas pessoas. Isso que esse mandamento nos promove: amar o próximo, promover a vida e sermos contrários a tudo aquilo que desvaloriza a vida. Devemos, irmãos, ser crentes verdadeiros, sabe? Jesus, ele chama o diabo de homicida desde o início. E aqueles que odeiam as pessoas, aqueles que são assassinos em seus corações, eles andam junto com o diabo e não com Deus. Irmãos, é preciso quebrar padrões para quebrar padrões. Eu ouvi essa frase numa série e ela é infinitamente verdadeira. É preciso quebrar os padrões, meus irmãos, para nós quebrarmos os padrões. Não adianta você dizer que você vai mudar, que você vai fazer diferente. Quando a oportunidade aparece, você age da mesma maneira.
Eu vou ser paciente, eu vou ser longânimo, eu vou amar o próximo. Acontece uma situação e você já despeja a sua ira e raiva. Você já continua nutrindo rancor. Não tem como. Para que você deixe de ser assim, você precisa deixar de ser assim. Você precisa deixar de ser assim. Não adianta dizer que você vai perdoar, não adianta dizer que você vai ser mais paciente, se toda vez que você precisa exercer o perdão, se toda vez que você precisa ser mais paciente, você não é. Se arrependa, meu irmão, de verdade, e lute contra o seu pecado. Não assassinar alguém no coração, isso é uma coisa importante se pontuar. Não significa que os crentes não podem se posicionar contra falsos mestres e contra injustiças. O mandamento ele não está promovendo apatia. O mandamento promove amor ao próximo. Nós devemos cuidar do nosso coração para que a gente não assassine alguém nele, para que a gente não nutra rancor, ódio, mas isso não significa que a gente tem que estar apático ao pecado. Ver as injustiças, ver os falsos mestres e ficarmos calados. Não, nós devemos nos posicionar. O mandamento promove o amor ao próximo e não a apatia contra o mal. Por fim, mais uma vez, como a maioria dessas aplicações, de todos os sermões, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Jesus morreu. Jesus foi assassinado. Como que pelas nossas próprias mãos, meus irmãos, por conta do nosso pecado. Não era de fato a minha mão que estava chicoteando a Cristo, não era de fato a minha mão que estava pregando as mãos e os pés de Cristo, não era de fato as minhas mãos que estava traspassando a Cristo, mas num sentido eram sim as minhas mãos por conta dos meus pecados. Era sim a minha mão que fez o meu Senhor morrer por conta dos meus terríveis pecados. Que Cristo nos dê um coração de carne e retire o coração de pedra que existe no nosso coração. Que o Espírito Santo traga sensibilidade onde o pecado já cauterizou, que o Espírito Santo nos faça sentir os nossos pecados. Que Cristo, meus irmãos, nos ajude a abandonarmos o ódio, a ira, a vingança e aprendermos com Ele que é manso e humilde de coração. Todas as vezes que eu me lembro de Cristo dizendo: aprenda comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, eu me entristeço pelo meu ódio, pela minha raiva e por não aprender com meu Senhor. Que dádiva, meus irmãos, é ter um mestre que é manso e humilde de coração, que não nos odeia, mas que nos ama, mesmo nós merecendo a morte. Ele é manso, ele é humilde e ele nos ama. Que a gente aprenda a ser manso e humilde para deixarmos o assassinato do coração antes que ele se torne um assassinato das nossas mãos. Que Deus nos perdoe e nos dê um coração manso e humilde, como o de Cristo Jesus. Senhor, ó eterno Deus, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa,
A tua palavra que corta juntas e medulas, a sua palavra que vai, Senhor Deus, e fala aos nossos corações, fere os nossos corações. Deus, que o nosso coração não seja um coração cauterizado pelo pecado, que o nosso coração não seja, Senhor Deus, uma rocha, mas que o nosso coração seja um coração de carne, sensível à tua palavra. Senhor, nos ensina a sermos mansos e humildes como Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é manso e humilde. Ele perdoou, o Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor envia Cristo, Senhor, para nos dar a redenção. Ajude-nos a ver a enormidade da Tua graça, eterno Deus, para que desta maneira, ó Senhor, a gente perdoe quem nos ofende, percebendo que o perdão do Senhor é muito maior do que o perdão que nós temos que exercer contra o próximo. Ajude-nos, Deus, a cumprir a Tua lei, por amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, como é o coração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor os ajude, Pai. Que o Senhor os fortaleça a viver para a glória do Teu nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.